existe aqui, os colegas senadores que estão presentes, nós já temos um trabalho de muito tempo, onde nós ligamos a Comissão de Agricultura da Câmara, a Comissão de Agricultura do Senado, a Frente Parlamentar da Agricultura, em apoio ao Ministério da Agricultura. Hoje é a Tereza, a qualquer ministro. Então, essa frente, para nós darmos força ao agro brasileiro, que notadamente ao longo desses anos, o Espiridião também conhece bem esse assunto, a área econômica é muito forte. Então, nós precisamos fortalecer a nossa área, não porque nós tenhamos ligação com a agricultura, mas porque é o carro-chefe da economia do Brasil. Hoje, senador Espiridião, se o Brasil tem próximo de 400 bilhões de dólares de reserva, pode crer que 90 e tantos, quase 100% desse valor saiu do frango exportado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do suíno exportado, da soja exportada do seu estado, do boi exportado do seu estado e assim do Brasil inteiro. Então, há que reconhecer o papel importante. Quase 30% dos empregos do Brasil, direto ou indiretamente, vem desse setor. Então, é um país que não pode prescindir. E nós vimos agora, nessa semana, senador Lazier, nosso estado, que é o segundo produtor de leite, primeiro hoje é Minas Gerais, nós somos o segundo produtor de leite do Brasil, aquela medida adotada pelo Ministério da Fazenda, onde tirou o antidumping do leite de 14,8%. Seria uma catástrofe para o leite do Brasil, onde temos 1.250.000 produtores. É a atividade que mais gera emprego no Brasil inteiro. Só no nosso estado tem mais de 100 mil produtores de leite, Lazier. Então, o que nós temos que fazer? Fizemos a nossa parte, a pressão foi feita, a ministra Tereza fez um trabalho forte, nós ajustamos, e hoje está saindo a correção daquela distorção. Nós não podemos ficar à mercê, E falava com o senador Nelson no dia que eu fiz o pronunciamento, a Tereza já havia conversado com a área econômica do governo. O governo reconheceu. O ministro Onix, que entrou em campo também, próprio presidente Bolsonaro entrou. Esse assunto hoje está resolvido para o bem dos produtores de leite do Brasil. Eu sei, como discutia com o Carlos, que é o secretário de produção do antigo Ministério da Indústria e Comércio, é o vice-ministro hoje da Economia, mostrava ele que nós precisamos melhorar a nossa competitividade. Sim, existe na nossa região, Lazier, produtores que têm 50, 60, 70 litros por vaca, como é o caso do Chile, que eles me lembraram lá. Agora, tem gente que tira 5 litros de leite por vaca. Então, senador Soraya, nós não podemos eliminar o cara que tem 5, por quê? Porque um dos grandes problemas, e eu vou bater muito nessa tecla aqui durante as nossas conversas, a carga tributária que está hoje sobre os alimentos no Brasil. Então, o sócio maior do produtor rural brasileiro é o governo federal, estadual e municipal. Para vocês terem uma ideia, eu mostrava a ele, senador Nelsinho, que no leite, em torno de 34, 35 bilhões de litros nós produzimos hoje no Brasil, em torno de 30% do custo operacional de 1 litro de leite é imposto. 30%, senador Soraya. Então, só os produtores de leite do Brasil, eles dão aos cofres públicos em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais por ano. Dessa forma, com esse sócio, eu não sou competitivo nem aqui nem na China. Então, é isso aqui que nós temos que rever, e é o compromisso também do governo Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes e do ministro Marco Sintra, que é o secretário da Receita Federal. Então, essas questões nós temos que debater, e é um palco nesta comissão para fortalecermos a ministra Tereza Cristina. Estou falando nesse assunto, podemos falar no arroz, senador Lazier, que o nosso estado hoje é o maior produtor do Brasil. Mato Grosso do Sul, senador Soraya, plantou arroz e deixou, porque quebraram os produtores lá. Então, hoje, a maior produção em Santa Catarina é o segundo produtor, senador Espiridião Amin. Precisamos resolver esse impasse, que é um problema, já estamos colhendo, onde o Mercosul nos mata. Não apenas o arroz, mas se eu pegar o arroz, o trigo, o leite, a uva, o vinho, a maçã, e o alho, esses 6 produtos, os 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, são os maiores produtores, por exemplo, de arroz, maior produtor de trigo, uva e vinho estão todos praticamente nesses 3 estados, a maçã nesses 3 estados, o leite, que é repartido no Brasil, e o alho no Brasil inteiro. A concorrência do Mercosul está nos matando. Esse é um compromisso que essa comissão vai ter para resolvermos esse impasse, para ajudarmos a agricultura brasileira. E um ponto importante, para quem é do ramo e vive há 40 e tantos anos trabalhando nisso aqui. Quando eu cheguei em Brasília, o Brasil produziu 83 milhões de toneladas de grãos, em 1999. Senador Soraya, hoje está com 220.
Os produtores são os primeiros responsáveis pelos grãos, pelas carnes, pelas fibras, pelos lácteos, pelas frutas, por tudo. Em primeiro lugar, os produtores brasileiros. Depois, as nossas entidades de classe, a pesquisa, a assistência técnica, a extensão, as indústrias. Mas nós tivemos o nosso papel, ao longo desses 20 anos, senador Soraya, defendendo esse segmento, porque é o mais importante do Brasil. Agora, um desafio para nós, senadores. Nesses 8 anos que nós temos de mandato, podem escrever e, conciliando com o meio ambiente, o Brasil será a maior nação agrícola do planeta. Pelas terras que nós temos, pela água doce que nós temos, pela preservação que nós temos e principalmente pelos produtores rurais que nós temos. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso compromisso para batermos contra a Europa, a União Europeia, Estados Unidos, os asiáticos, enfim. Quando debatimos o Código Florestal, o senador, então, deputado Esperidião a mim, me lembrava de um ponto lá. Quando falo em preservação, senadora Soraya e colegas senadores que estão presentes aqui, a preservação que vem ONGs internacionais nos pressionar, e dizer o que nós temos que fazer no Brasil. Agora, pergunte se a WWF cobra da Inglaterra, ou o Greenpeace da Inglaterra, o WWF da Holanda, não cobra, dos países deles não cobram. Agora vem cobrar dos trouxas do Brasil. Então, nós não podemos cair nessa armadilha. E o Amin diz assim, pegue o rio Reno, pegue o rio tal, lembra, Esperidião? E nós mostramos num trabalho que aqui, senador Lazier, abriu o Google e eu mostrei numa apresentação que fiz as imagens que o Esperidião mostrou. Senador Lazier, queriam aqui, senador Zequinha, deixar 500 metros de APP nos rios com mais de 500 metros de largura, uma coisa assim, 500 metros. Nenhum rio da Europa, dos Estados Unidos, nenhum da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, nenhum rio tem 500 metros de APP. Obrigariam os produtores e depois nós mudamos a lei, fizemos 5 metros, 8 metros, 15 metros, bom, aí tem uma legislação feita para o Brasil. Agora, vem eles impor, isso, senador Soraya, nós vamos bater intransigentemente. Nós somos brasileiros, Vossa Excelência e eu somos de origem alemã, senador, a minha é árabe, e assim cada um tem a sua origem. Mas somos brasileiros hoje e temos que defender o nosso país. Portanto, parabéns, senador Soraya, parabéns aos colegas senadores que estão aqui presentes e vamos fazer. Esse é o nosso desafio para os próximos 8 anos. Ajudarmos o presidente Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina, a que o Brasil seja a maior nação agrícola do planeta. Muito obrigado.